gravada, nós vemos aqui Paulo, né? Nós vamos ver esse missionário, essa referência, a qual ele vai nos ensinar também, não somente a Timóteo, mas ele vai nos ensinar também, naquilo em que nós precisamos a cada momento, a cada dia, a permanecer na presença do Senhor, para que possamos ter uma vida sadia na presença do Senhor. Nós sabemos que aquele que está com alguma enfermidade, procura medicina, procura tomar alguma medicação, procura fazer alguma coisa, para que possa estar sendo curado daquele mal. E nós crentes, nós precisamos estar na casa de Deus, nos ensinamentos da palavra, para que nós possamos ser nutridos todos os dias, porque aqui tem o remédio certo, aqui tem o remédio que eu preciso, aqui tem o remédio que você precisa, aqui tem aquilo que Deus ele vai fazer nas nossas vidas, para que possamos ter uma vida digna na presença de Deus, a qual Deus pode olhar para mim, olhar para você e dizer assim: meu servo, tu és bom, tu és fiel, tu está na presença minha, tu está me adorando, louvando o meu nome, então eu quero aqui abençoar a tua vida. E assim nós vamos caminhando na presença do Senhor, porque nós vemos este homem, Paulo, vamos falar dele, por que não falar de Paulo? Porque para que nós possamos chegar aqui, ele dá esta instrução, né, para que o pastor Adilson chegasse aqui, para poder instruir esta igreja na palavra, nos ensinamentos, né? Então ele teve um momento particular com Deus, aleluia, e Deus assim revelando através da vida dele, para poder ensinar cada um de nós aqui, ensinar esta igreja, a qual está aqui na presença do Senhor. Coisa boa é você ter uma pessoa, ter alguém que nos instrui, que nos ensina, aleluia, que Deus continue conservando isso em nossas vidas, em nossas igrejas, homens e mulheres compromissados em servir a Deus, em pregar a palavra de Deus, para que nós venhamos estar sempre unidos na presença do Senhor, vivendo uma vida alegre na presença de Deus, uma igreja a qual vai estar sendo ensinada, instruída, e vai estar sendo glorificando o nome do Senhor. Sabe por que isso? É porque está, aleluia, alimentando daquilo que Deus está entregando, através do anjo da igreja, através daquele que tem um compromisso de estar pregando a palavra do Senhor. Aleluia. E Paulo, nós vemos este homem a qual perseguia os cristãos, aqueles que serviam a Deus. Paulo estava perseguindo eles, mas chegou um certo momento da sua vida, quando nós olhamos em Atos no capítulo 9, Paulo ele vai ter um encontro, aleluia, e quando ele tem esse encontro com Deus, ele tem esse encontro, quando Jesus tem este encontro com Paulo, ainda chamado Saulo, então a vida dele vai ser transformada, a vida dele vai ser mudada. Por que que vai ser mudada? Porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. E quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus, a nossa vida é transformada, a nossa vida é mudada. Mas eu preciso agora parar, eu não vou mais chegar na presença de Deus, não, eu preciso todos os dias chegar na fonte que é Cristo. Eu preciso todos os dias chegar na presença de Deus, porque enquanto mais eu chego na presença do Senhor, mais eu vou tendo saúde espiritual, para que eu possa caminhar, para que eu possa testemunhar, para que eu possa falar do amor de Jesus. Então quanto mais você chegar na presença de Deus, quanto mais você chegar na presença de Jesus, mais o Senhor vai abençoar a tua vida. Quantos quer ser abençoado na presença de Deus? Então vamos chegar cada vez mais na presença do Senhor. Não importa o que vão dizer para a esquerda ou para a direita, não importa o que vão dizer de você, de estar chegando na presença de Deus, mas eu quero dizer para você nesta noite, enquanto você desce na presença dEle, enquanto você se humilha na presença de Jesus, Ele vai confirmando as bênçãos na sua vida, para que você tenha saúde espiritual. Aleluia. Quantos aqui quer chegar na presença de Jesus? Quantos aqui quer glorificar o nome do Senhor? Porque quando nós estamos na presença de Deus, aleluia, ainda que nós não queremos, mas quando Deus manda, você entende quem que está te direcionando.
Aleluia, porque Saulo, quando ele estava lá naquela casa, e ele estava orando, e numa certa visão ele vê um homem, aleluia, com o nome de Ananias, que chega lá naquela casa, e vai impor as mãos sobre ele, para que ele possa ser recuperado a sua visão. Sabe o que é isso? É ter uma vida, aleluia, na presença de Deus. É ter uma saúde espiritual na presença de Deus, porque se eu estou saudável, se eu tenho saúde na presença do Senhor, eu posso ouvir a voz do Espírito Santo, eu posso entender quem está falando comigo, eu posso entender quem está me direcionando, eu posso entender quem está mandando eu fazer, porque aquele que manda, aleluia, ele tem poder de cuidar de você, aquele que manda, ele tem poder de fazer aquilo que você não pode. Glória a Deus, aleluia. E o Senhor nosso Deus, ele manda Ananias, vai lá na rua direita, porque tem um homem por nome de Saulo. Ele está numa visão, ele viu que você entrava, e quando ele entra na presença de Deus, Deus falando com ele, ele vai lembrar de Saulo. Mas eu conheço falar deste homem, muito mal ele tem feito para os crentes, para os cristãos, como eu vou chegar agora na presença dele? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Aleluia. Você que está aqui nesta noite, você é um vaso escolhido nas mãos de Deus. Você que está aqui nesta noite, você é um vaso escolhido nas mãos de Deus, aleluia. Obreiros da casa do Senhor, vocês que estão aqui, são vasos escolhidos para fazer a vontade de Deus, aleluia. Porque quando Deus manda, ainda que seja difícil, mas eu obedeço, porque quando eu obedeço, é porque eu tenho comunhão com Cristo, aleluia. Quando eu tenho comunhão com Jesus, eu vou caminhando, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e nós vamos recebendo as bênçãos que Deus tem para nós. Ei, não precisa você correr atrás das bênçãos não, porque se você tem saúde espiritual, você não precisa ir no hospital. Aqui é a casa de Deus, aqui você tem o que você precisa, para você ter uma comunhão na presença de Deus. Não precisa você correr atrás, não precisa você ir para outros lugares, porque o que você precisa, aqui tem ensino da palavra de Deus, aqui tem oração, aqui tem comunhão, e aqui tem o partir do pão, aleluia. Para que correr atrás se aqui tem? O que muito está acontecendo por aí é que eu vou correr lá no vizinho. Não, aqui tem, aleluia, aqui tem ensino da palavra de Deus, aqui tem homens compromissados com a palavra de Deus, aqui tem círculo de oração compromissado com a palavra de Deus, aqui tem jovens, aqui tem criança, aqui tem uma igreja que tem uma identidade, e a identidade é o sangue de Jesus, aleluia. Não precisa correr atrás não, mas a bênção do Senhor vai chegar. Deus mandou Ananias, vai lá onde Saulo está, porque eu tenho uma bênção para ele está precisando de alguma coisa, ele está precisando de algo, vai lá levar o que ele precisa, aleluia, e ele vai entender o plano de Deus, e chega, eu vim aqui porque Deus mandou, aleluia, receba agora a tua visão, aquilo que você precisa, receba agora. Aleluia, por que correr atrás? Porque aqui você tem o que você precisa. Aleluia, aqui tem o ensinamento da palavra de Deus, aqui tem oração, aqui você tem alguém que está intercedendo por você, aqui você tem alguém, você tem um pastor, você tem um obreiro que intercede pela tua vida, que intercede pelo teu ministério, que intercede por aquilo que você está buscando, aleluia. Mas fica firme nos pés do Senhor, fica firme na presença de Deus, porque quanto mais você estiver na presença de Jesus, mais alegre você vai ficar, mais comunhão você vai ter, e mais bênçãos você vai receber na presença do Senhor. Aleluia, isso é a importância de cuidar da nossa vida. Aleluia, porque para mim ter uma saúde, eu preciso cuidar da minha vida. Aleluia, e para você ter saúde, você precisa cuidar de você. Cuidar do seu ministério, ter o cuidado na onde que você está indo.
na onde que você está pisando, na onde que você está colocando as mãos, porque tem muitos que estão doentes, tem muitos que estão vivendo uma vida a qual parece que não tem mais saída. Sabe o que é isso? Coloca a mão onde não precisa pôr, coloca o pé onde não precisa pôr, anda por caminhos que não precisa ir, anda fora da direção do líder espiritual, que é o pastor da igreja, anda para tudo quanto é lado, não sendo direcionado por aquele que tem, aleluia, a palavra de Deus para te ensinar e para te instruir, aleluia. E nós vemos aqui a preocupação de Paulo com Timóteo, porque era um homem novo ainda, Timóteo, aleluia. Mas Paulo tinha um encontro com Jesus, e a partir do momento que ele teve este encontro, ele caminhou na presença de Deus. Sabe o que é isso? Ele recebeu a cura espiritual, porque antes ele fazia o que não podia, mas agora diante de Deus, não, agora eu vou me andar como um servo de Deus, agora eu vou fazer aquilo que Deus me direcionar. Ei, você está fazendo aquilo que Deus está te direcionando, porque depois que eu aceito Jesus, depois que eu entrego a minha vida a Cristo, eu vou andar agora na presença dele, e aqueles que andam na presença do Senhor, não tem tempo para ficar falando outras coisas, a não ser do amor de Cristo. Quantos aqui têm falado do amor de Jesus? Quantos aqui têm falado, aleluia, desse Jesus que salva, desse Jesus que cura, desse Jesus que liberta, desse Jesus que transforma, desse Jesus que pagou um preço por você, aleluia. Porque Jesus, ele é fiel na nossa vida, Jesus é fiel na sua vida, aleluia. É por isso que você está aqui nesta noite, porque a bondade dele, a misericórdia do Senhor, ela está sobre a minha e a tua vida. Glória a Deus, aleluia. A importância de cuidar bem, porque esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Aí quando nós entramos aqui, aleluia, na palavra do Senhor, esta palavra fiel, digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, aleluia, principalmente dos fiéis. Tem fiéis aqui nesta noite? Aleluia, tem fiéis aqui nesta noite, compromissado com a palavra de Deus? Glória a Deus, porque quando nós estamos sendo, ninguém vai desprezar a tua mocidade, ninguém vai desprezar, aleluia, aquilo que você está fazendo, mas com isso nós aprendemos, aleluia, ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis, aleluia, no que? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza, aleluia, glória a Deus. Quando eu estou tendo esta saúde espiritual, para ter uma igreja avivada, eu preciso, eu necessito, e eu tenho a responsabilidade de ser o exemplo dos fiéis. Mas aí no que? A palavra vai nos dizendo assim, Paulo ensinando Timóteo, Paulo está advertindo ele, instruindo ele, e ele vai dizendo assim ainda, ser exemplo dos fiéis, no que? Na palavra, aleluia, no trato, no amor, na pureza. Quantos têm sido fiel na palavra? Glória a Jesus. Quantos têm sido fiel no trato? Isso é o ensinamento de Paulo para Timóteo, um rapaz novo ainda, que estava no começo do seu ministério. Mas o cuidado de Paulo que estava tendo é o mesmo cuidado do pastor da igreja que ele tem para a sua vida. Ser o exemplo. Mas no que eu vou ser exemplo? Em tudo. Desde a hora que eu saio da minha casa, que eu levanto, saio da minha casa, vou para o trabalho, venho para a igreja, saio da igreja, vou para casa. Eu preciso ser exemplo na onde eu passar.
Eu preciso ser exemplo aonde eu colocar a planta dos pés. Porque eu não posso somente ser exemplo dos fiéis quando eu estou aqui dentro da igreja. Eu não posso ser fiel, aleluia, somente quando eu estou lá dentro da minha casa. Eu não posso ser fiel somente quando eu estou na escola. Eu não posso ser fiel somente quando eu estou no trabalho. Não, eu não posso. Mas ser exemplo do quê? Dos fiéis. Quem que são os fiéis? Aqueles que estão na presença do Senhor, aleluia. E como que eu vou ser fiel? Eu vou ser fiel na palavra, eu vou ser fiel no trato. Aquilo que eu vou tratar, eu preciso cumprir. Eu preciso ser, aleluia, a referência aqui aonde eu estou. Eu preciso ser a referência no trabalho. Eu preciso ser referência na escola. Eu preciso ser referência nas ruas. Eu preciso ser referência aonde eu colocar a planta dos pés. Eu preciso fazer a diferença. Sabe por quê? Porque Paulo está advertindo e ensinando a Timóteo a fidelidade. Ele precisa ter fidelidade naquilo em que ele está fazendo. Nós precisamos ter fidelidade naquilo que nós estamos fazendo, porque às vezes alguém não está te vendo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele contempla tudo aquilo que fazemos. Ei, não há nada que fica no oculto, escondido, que Deus não revela, mas que o Senhor Deus, aleluia, a partir de hoje, nós possamos ser fiel em tudo, aleluia, ser exemplo daqueles que estão nos ouvindo, ser exemplo daqueles que estão nos assistindo. Eu não sei pregar, pastor, não tem problema, mas o teu testemunho vai falar muito mais do que uma pregação. Sabe por quê? Porque quando eu dou um bom testemunho daquele Deus a qual eu sirvo, da igreja a qual eu sou membro, o nome do Senhor é glorificado. Quando o Senhor é glorificado, aleluia, as bênçãos do Senhor, elas chegam sobre a minha vida. Glória a Deus, é fácil você ser abençoado. Não precisa você correr atrás. A instrução, ela vem até você. O que você precisa, ela chega até você. Que é o ensinamento da palavra de Deus. E na palavra do Senhor, Deus, ela vai dizendo, ser exemplo dos fiéis. E no amor, amar uns aos outros. Coisa boa é amar o meu amigo. E quando Jesus fala assim, você precisa também amar o seu inimigo. Orar por ele, abençoar a vida dele. Lembra da promessa que Deus fez a Abraão? Eu vou abençoar os que te abençoar, mas eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoar. Quantos ainda crê nesta promessa? Aleluia. Quantos está abençoando alguém? Quantos têm abençoado alguém? Aleluia. Mas aquilo lá não vale nada, não tem problema. Mas Jesus pagou um preço por ele também, assim como ele pagou um preço por mim e por você. Aleluia. Porque quando nós estamos na presença do Senhor, nós temos o compromisso do quê? De ser instruído e andar bem na presença do Senhor. Porque uma igreja, aleluia, sadia, muitas vezes, vai até te causar algumas feridas. Uai, pastor, mas uma igreja sadia vai me causar feridas? Sim, vai. Mas aí no propósito ela vai te curar. Você pode até estar sendo ferido agora, mas o propósito de tudo isso vai vir com a cura para a sua vida. Aleluia. Isso que você passa, a luta, a dificuldade que você passa, não é para você morrer, não. É Deus te aperfeiçoando, é Deus te ensinando, é Deus te ajudando. Aleluia. O processo às vezes vai te ferir, mas o propósito vai te curar. Aleluia. Para tudo tem um propósito na presença de Deus. Quando eu estou na presença do Senhor, tem um propósito, tem um propósito, tem um propósito. Então tudo que nós fazemos na presença de Deus tem um propósito. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, não despreze aquilo que Deus te deu, não despreze, aleluia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque tem muitos que estão desprezando, aleluia, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, mas aleluia, você que está aqui, não despreze aquilo que Deus investiu em você, aquilo que Deus investiu por você, aleluia, porque Ele pegou o melhor que Ele tinha, que é o seu único e suficiente Filho.
dinheiro, aleluia, para poder investir e você ter o poder, aleluia, de aceitar Cristo como o Salvador da sua alma. Este é o propósito para que você possa receber a tua bênção, a tua herança, a promessa a qual o Senhor Deus, aleluia, Ele fez para cada um de nós, a promessa da salvação, para que eu possa estar sendo avivado, eu preciso estar passando pelo processo, porque no propósito eu vou glorificar a Deus, no propósito eu vou exaltar o nome do Senhor. Então não desespere por aquilo que você está passando, porque fiel é aquele que te chamou, fiel é aquele que vai fazer cumprir as promessas na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E aí chegando aqui, medita nestas coisas, ocupa-te nelas, ocupe-te nas coisas do Senhor, nos trabalhos da igreja. Tem um trabalho de cruzada, vamos no trabalho de cruzada. Tem a escola dominical, vou para a escola dominical. Tem a escola bíblica, eu vou a semana toda na escola bíblica, eu vou ficar ocupado aqui aprendendo da palavra de Deus. Sabe o que é isso? É ter saúde espiritual, saúde, aleluia. Eu vou me envolver naquilo que me atrai, que é a presença de Deus. Eu vou me envolver nos ensinamentos da palavra de Deus, porque através desse ensinamento, Ele vai te direcionar, Ele é a bússola, Ele vai te mostrar o caminho a qual você precisa entrar, porque há dois caminhos, há o caminho que a porta é estreita, apertado, mas você vai ser conduzido para morar no céu, e aquele caminho que é largo, aquele caminho que é espaçoso, vai te conduzir para um lugar a qual você, aleluia, vai estar lá sofrendo uma eternidade. Em qual caminho que você quer passar, você está recebendo a instrução para você entrar pelo caminho apertado, difícil, estreito, mas Ele vai te levar para uma vida eterna, para que você possa gozar, aleluia, a presença do Senhor na sua vida, a alegria do Espírito Santo. Então você precisa meditar nestas coisas todos os dias, para que possa ser manifestado a todos que estão te ouvindo e te assistindo. E quando nós entramos aqui no versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, e persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti, e como aos que te ouvem. E que proveito você vai ter de ganhar tantas almas para Cristo? Que proveito você vai ter de granjear tantas coisas para o reino de Deus, e você perder o céu? Mas eu posso perder o céu mesmo ganhando muitas almas? Pode, porque quem vai ganhar a alma não é você, é o Espírito Santo, é a palavra de Deus, é o Deus Todo-Poderoso. Não é você que ganha a alma, você é só um canal de bênção para que as almas possam chegar a Cristo. Mas o que proveito eu vou ter? Então Paulo está advertindo Timóteo, está instruindo ele, cuidado. Que proveito você vai ter? Que proveito nós temos, obreiros da casa do Senhor, que proveito eu vou ter se eu ganhar tantas almas para Cristo, mas chegar no grande dia eu não for ser chamado, aleluia, para o arrebatamento? Que proveito tem isso? Aleluia. Mas quando eu estou entendendo o propósito de Deus na minha vida, quando eu estou entendendo, aleluia, aquilo que eu preciso fazer na presença do Senhor, e quando eu estou vivendo na comunhão um com os outros, aleluia, aí nós estamos vivendo no caminho certo, andando no caminho certo, vivendo o propósito certo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da minha e da tua vida. E quando eu estou sendo, aleluia, instruído e andando, recebendo a instrução e fazendo conforme a palavra de Deus, o nome do Senhor é glorificado. A bênção do Senhor, ela vai sendo repartida sobre este lugar. Glória a Deus. Esta igreja vai caminhando, o nome do Senhor vai sendo glorificado, e vidas vão chegando, almas vão chegando, aleluia. E você ganha com isso, você ganha a bênção,
o teu galardão, aquilo que você faz na presença de Deus. Às vezes fazemos alguma coisa e achamos assim, ninguém está me vendo, ninguém não. Uma igreja sadia você faz sem saber o que você vai receber de alguém, mas você está confiando no Deus Todo-Poderoso, aquele que te chamou. Quando eu estou, aleluia, vivendo nesta unidade, nesta alegria do Espírito Santo, eu entendo que eu estou no caminho certo. Glória a Deus, sabe o que é isso? Uma igreja sadia caminhando para um avivamento. Porque tem muitos que estão confundindo o avivamento com o movimento. Nós não precisa de movimento, mas nós precisa o avivamento. E que avivamento é esse? Começa em quem? Começa em mim, começa em você. Aquilo que não vem de Deus para a minha vida e para a sua vida é um movimento, logo isso passa, mas quando você está vivendo o verdadeiro avivamento, aleluia, você deixa Deus transformar a sua vida, você deixa moldar a sua vida, você deixa Deus usar você deixa Deus fazer alguma coisa através da sua vida. Quando você está vivendo este avivamento, você vai se comprometer com a obra do Senhor, com os ensinamentos da palavra de Deus. Isso sim é o avivamento. Eu me comprometo em obedecer à voz do Senhor, eu me comprometo em obedecer à liderança da igreja, eu me comprometo em obedecer à liderança do círculo de oração, eu me comprometo a obedecer àqueles que estão me liderando. Sabe o que é isso? É uma igreja sadia caminhando para um avivamento, porque sem obediência, aleluia, não tem avivamento, mas quando eu obedeço, quando eu ando na presença de Deus, aleluia, aí o Senhor Deus vai cumprindo o avivamento, aleluia, nas nossas vidas. Ramante calabachuri canta labacai, recandaí achoremante candalai. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Atos 2:42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Quando eu tenho, aleluia, a minha vida sadia na presença de Deus, eu vou vivendo a comunhão, eu vou participar da comunhão, do partir do pão e nas orações. Não é só na hora da festa, mas é na hora da oração, é na hora do jejum, é na hora do comprometimento com aquilo que é necessário nas nossas vidas. Glória a Deus, porque quando nós estamos perseverando na doutrina. Eu vou perseverar nos ensinamentos da igreja. E qual que é os ensinamentos da igreja? É o ensinamento que o pastor está me instruindo, aleluia. Você quer ser abençoado? Você quer ter uma vida sadia? Obedeça aquilo que o teu pastor está te ensinando. Obedeça aquilo que o teu pastor está te orientando. Porque enquanto você obedece, você vai agradar o coração de Deus. Mas aquele que desobedece não está agradando o coração de Deus e está fazendo parte com outras coisas. Aleluia, sabe como que é fácil? É só obedecer esse homem de Deus. Aleluia. Porque os perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Instrução, perseverança, comunhão, aleluia, oração, momento a qual eu tiro para poder chegar na presença de Deus, momento que eu tiro para fazer a vontade do Senhor. Quando eu chego a Cristo, Ele chega até mim, mas quando eu afasto de Cristo, Ele só fica me olhando para onde que eu vou. Aleluia. Tem muitas vezes que nós falamos assim: ah, Deus tirou a mão de cima de mim. Não, é nós que saímos debaixo das mãos poderosas dEle. É nós que procuramos outras coisas, menos a presença de Jesus. Mas quando eu procuro a presença do Senhor, é porque eu estou procurando o alimento certo, aleluia. Quando você está sendo bem alimentado, quando você é bem cuidado, aí não tem enfermidades não. Aí você não vai passar por enfermidades não.
E se chegar alguma enfermidade, aleluia, Jesus tem um remédio certo para te curar. Jesus tem, aleluia, o que você precisa para te curar. Oh, glória a Deus. Isso é o avivamento. Aleluia. Uma igreja avivada é a salvação de almas. É quando uma alma se rende a Cristo. Aí sim é o avivamento. Mas quando tem um movimento, no outro dia tudo passa, mas quando uma alma aceita Jesus, na semana inteira você está dizendo assim: viu lá, Jesus salvou mais um, Jesus libertou mais um, Jesus transformou a vida de mais um, Jesus salvou mais um, aleluia. E quando é 2 ou 3 ainda, Jesus está salvando, Jesus está libertando. E quem que está fazendo parte disso? É você que está orando, é você que está na comunhão. Porque como que uma pessoa chega para ouvir a palavra de Deus aqui neste lugar, se não tiver a comunhão? Eu preciso ter comunhão, eu preciso participar, aleluia, no partir do pão e também nas orações. Para quê? Para que as vidas possam chegar a aceitar Jesus como Salvador e o nome do Senhor ser glorificado, aleluia. É para isso que você foi chamado, um vaso escolhido. Porque quando Paulo e Silas vai sendo preso, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 16, Paulo e Silas vai parar na cadeia. Olha o processo em que eles estão enfrentando. Olha o processo em que eles estão agora, a partir do momento. Por que que eles foram sofrer este processo? Para que pudesse vir salvação em uma casa. Paulo estava fazendo o quê? Pregando a palavra de Deus. E o que estava acontecendo? Uma menina estava adivinhando sonhos lá, adivinhando o que estava acontecendo, dando lucro. Mas aí Paulo, cheio do poder de Deus, aleluia, ele olha para aquela menina e manda aquele demônio sair dela. E aí Paulo quebra aquela banca, na onde estava dando lucro. Aí Paulo chega com a presença de Deus, cheio do Espírito Santo. E aí ele manda aquele demônio embora daquela menina. Vai para a praça pública, é açoitado, vai preso. Mãos e pés presos no tronco, dentro da cadeia. Mas aí ele tinha um diferencial. Sabe o que acontecia com Paulo e Silas? Por isso que é importante nós ter saúde na presença de Deus. O negócio estava indo de cabeça para baixo, mas Paulo e Silas estavam cantando e orando. Uma hora um orava e o outro cantava, outra hora o outro orava e o outro cantava. Sabe o que é isso? É quando eu tenho comunhão com Deus, aleluia. Eles estavam ali no mesmo propósito. E qual propósito que é esse? Adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem poder no céu e na terra, aquele que podia tirar eles daquela cadeia. Mas o que eles fizeram? Eles somente estavam cumprindo aquilo que Deus estava colocando nas mãos. Entenda uma coisa nesta noite: às vezes o processo vai te ferir, o processo às vezes vai te causar dor, mas fica tranquilo, porque na hora do propósito você vai glorificar o nome do Senhor, e você vai ver as almas sendo salvas, e o nome do Senhor sendo glorificado, aleluia. À meia-noite eles cantando, um terremoto, Deus abalando as cadeias. Fica tranquilo, Deus vai abalar a estrutura, aleluia. Nesta semana você vai ser, aleluia, recebido com o Espírito Santo, para que você possa entender que Deus está agindo na sua vida. Porque às vezes você fica pensando: ninguém mais olha para a minha vida. Não precisa de ninguém olhar para você, não. Precisa que Jesus esteja com o olhar sobre a tua vida. É Ele que te dá a salvação, é Ele que te dá a cura, é Ele que te dá a vida, é Ele que te sustenta. Fica preocupado com tantas coisas, esquece de preocupar com aquilo que Deus está mandando para a sua vida.
O homem falha, o homem às vezes não vai conseguir cumprir com aquilo que está prometendo, mas o Deus Todo-Poderoso, Ele nos prometeu, porque aqueles que perseverar até o fim, receberão uma coroa de glória, aleluia, e Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Fica tranquilo, Jesus está com você. Fica tranquilo, Jesus está olhando para você nesta noite. Jesus está olhando para a tua causa nesta noite. Jesus está olhando para a tua família nesta noite. Jesus está olhando para o teu ministério nesta noite. Jesus está olhando para aquilo que você tem pedido e orado, e a resposta de Deus para a tua vida, aleluia. O processo fere, mas o propósito vai te curar. Aleluia, 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 aleluia. Fica tranquilo, descansa o teu coração na presença de Deus. Porque quando o Senhor abalou a estrutura daquela cadeia, o carcereiro quis arrancar a espada e se matar, mas aí Paulo diz: ei, não faça nada não. Todos nós estamos aqui. Ninguém foi embora não, fica tranquilo. Fica tranquilo. E aí quando o carcereiro está olhando para Paulo e Silas, esses homens teve a oportunidade de ir embora, não foi. Que Deus é esse que eles servem? Aí quando nós olhamos lá no versículo 31, que ele vai dizer: o que eu faço? Aleluia. Paulo vai olhar para ele e vai dizer assim: então somente crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Sabe o que aconteceu ali? Aconteceu o avivamento. Aconteceu o avivamento que nós precisamos estar, aleluia, vivendo nas nossas vidas, que é a salvação de alma, que é a alma se rendendo a Cristo. Esse sim é o verdadeiro avivamento. Aquilo que é só um movimento, não, mas o avivamento é a alma, aleluia, sendo salva através de Jesus Cristo. E quem que é o vaso escolhido para que isso possa acontecer? É eu e você, é eu e você, é eu e você. Como que nós vamos fazer isso? É sendo exemplo daqueles que estão nos olhando, é sendo exemplo daqueles que estão nos assistindo. Aleluia, glória a Deus. Olha só um exemplo de homem de Deus. Quando você vai lá em Filemon, que Onésimo vai ali roubar Filemon e vai embora. E ele vai encontrar com quem? Encontra com Paulo. Aleluia. Remande calabachuri canta labacai. Essa é a importância de você ser um homem e uma mulher de Deus, para na hora que alguém encontrar com você, você ter uma palavra de vida eterna, você ter uma palavra direcionada por Jesus, você tem uma palavra para instruir, você tem uma palavra. Por isso nós temos que ler, nós temos que nos preparar, nós temos que ter os ensinamentos da escola bíblica, para que na hora certa eu vou usar aquilo que Deus colocar nas minhas mãos. Mas eu me preparo tanto, pastor, e até agora nada. Você está preparando para quê? Para o reino de Deus, ou você está preparando para, você está recebendo aquilo próprio que você está esperando? Para que você está se preparando? Porque a nossa vida é uma preparação. Eu preciso me preparar todos os dias e estar pronto para o arrebatamento da igreja. Onésimo vai embora, encontra com Paulo. Paulo começa a conversar com ele. Da onde você vem? Lá de Filemon. Meu senhor, meu dono, o que você fez? Fiz coisa errada. E agora eu não posso voltar. Se eu voltar lá, ele me mata. Não, mas espera aí. Vamos organizar esse negócio. Porque agora ele encontrou com um homem de Deus. Ele encontrou com quem tinha compromisso com Deus.
ele encontrou com alguém que tinha a responsabilidade de fazer o que é certo na presença de Deus. Aí ele vai escrever uma carta: olha, Filemon, recebe agora o nosso irmão. Antes, noutra hora, ele foi inútil para você, mas agora ele é útil para nós, recebe ele. Aí tem o perdão, quando tem o perdão, tem o avivamento. Aleluia, você precisa perdoar alguém. Se você perdoar, vai ter o avivamento na sua vida. Se você liberar o perdão, vai ter o avivamento na sua vida. Porque quando Paulo escreve para Filemão, recebe ele aí agora. Antes ele não prestava, era inútil, mas agora não. Agora ele aceitou Cristo como Salvador da sua alma. Agora é nosso irmão. Agora ele está fazendo parte do Deus que nós servimos. Aleluia, recebe ele aí, porque agora é o teu amigo que está falando, é o teu amigo que está mandando agora Onésimo diante de você. E o mais interessante, ele entrega a carta para quem? Entrega para Onésimo e fala assim: leva lá para ele agora. Aleluia. Sabe o que é isso? Intimidade, comunhão com Deus. Sabe o que é isso? Paulo tinha comunhão com Filemão. Então, nada abalava. Por quê? Porque sabia o que estava saindo um da boca do outro. Sabia o comprometimento que eles tinham um com o outro. E sabe o que é isso? Eu e você precisa ter um comprometimento com meu irmão. Obreiros precisa ter um comprometimento um com o outro. Precisa ter aquele momento um com o outro. A igreja, comunhão. Nós precisamos estar tendo comunhão um com o outro. Ah, mas o meu irmão causou alguma coisa que me entristeceu. Eu vou dizer para você, antes ele era inútil para você, mas agora ele está na presença de Deus, ele é útil na obra do Senhor. Recebe ele por Jesus, aleluia. Recebe o teu irmão que você não consegue olhar nele por Jesus. Recebe ele aí agora, perdoa ele, libera o perdão, porque tem muitos que ficam sofrendo, porque aí nós vamos viver este momento. Tem cuidado de ti mesmo, para que fazendo isso você vai te salvar, tanto aos que te ouvem e a si mesmo. Mas eu posso perder a minha salvação por um perdão? Pode sim. Porque Jesus nos ensinou que nós temos que amar, perdoar, suportar uns aos outros. Ei, Jesus é especialista. Ah, mas eu não aguento, eu posso até perdoar, mas eu não quero nem olhar na cara dele. Vá aceitar Jesus de novo, irmão. Porque Paulo entregou para Onésimo, leva essa carta lá, e Filemão olhando falou assim: eu conheço essa letra. Eu conheço essa letra. Eu sei quem escreveu isso aqui. Não, você me causou mal, mas agora quem te mandou aqui, aleluia, esse tem intimidade com o céu. É meu amigo. Eu te recebo. Eu te perdoo. Aleluia, Jesus quer que você perdoa nesta noite. Você quer viver um avivamento? Perdoa, porque quando você perdoa, tem salvação. Aleluia, para que você possa ter este cuidado com você mesmo e com a doutrina, e perseverar nestas coisas, porque fazendo assim, isto te salvará tanto a ti mesmo, e como aqueles que estão te ouvindo. Aleluia. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida. Perdoa. Tenha uma vida cheia da presença de Deus, vivendo na presença do Senhor, acreditando e confiando nas promessas que o Senhor, nosso Deus, Ele está entregando para a sua vida. Porque aquele que te chamou, Ele é fiel para cumprir tudo que Ele te prometeu.
Salmo 125, para que nós possamos encerrar. Verso 1: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Você tem uma vida saudável na presença de Deus. Você vai vendo as vidas sendo salvas através do poder de Deus. Você vai perdoando e você vai vivendo o verdadeiro avivamento. Não confunda avivamento com movimento. O movimento vai trazer até uma alegria para a sua vida, passageira. Mas o avivamento, ele te traz o perdão. Porque o processo fere, mas o propósito cura. Amém? Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Pastor Adilson, Deus abençoe, obrigado por esta oportunidade. Que Deus continue abençoando o Senhor, toda a família, todos esses obreiros aqui abençoados por Deus, toda esta igreja, em nome de Jesus. Amém?